O saguão do Departamento Federal de Inteligência parecia limpo demais, vidros relucentes, pisos que refletiam os saltos e placas com letras douradas que diziam integridade, serviço, justiça, mas para Helena Vasquez aquilo não passava de uma encenação. Ela sabia o que se escondia por trás de tanto brilho. Tinha aprendido da forma mais cruel. Aos 34 anos, Helena era uma das agentes com maior índice de resoluções do setor de investigações estratégicas. Falava 3 idiomas. Tinha curso em contra-terrorismo, especialização em psicologia comportamental e um currículo que faria qualquer superior engolir em seco. Mas nada disso foi suficiente. Nem quando impediu um atentado suicida em Miami, nem quando desmantelou uma célula neonazista no Colorado, nem quando salvou uma adolescente de um sequestro internacional sem disparar uma única bala. Nada a protegeu do que viria. Tudo começou com uma mensagem, anônima, sem assinatura, mas clara. Você precisa saber o que estão fazendo com você. Helena quase apagou, mas algo na frase a travou. Talvez o uso do tempo verbal. Estão fazendo. Não fizeram. Abriu o anexo. Era uma série de capturas de tela de uma conversa entre 3 homens. Nomes de usuários internos. Mas ela os conhecia. Wallace Creel, vice-diretor da Divisão Oeste. Drake Henderson, assessor jurídico da inteligência, e Michael Varnall, seu supervisor direto. Riam. Comentavam sobre colocar a menina no lugar. Chamavam Helena de dessas que entram por cotas, mas depois acham que mandam. Um deles sugeria espalhar alguma coisa pessoal, talvez um desvio ou namoro com fonte. Outro propunha colocá-la em uma zona morta, uma filial esquecida, para esvaziar sua carreira. Ela leu tudo 2 vezes, depois uma terceira. Fechou o notebook e saiu para correr. Na calçada, o mundo seguia normalmente. Pessoas andavam, cafés serviam, carros buzinavam, mas dentro dela, algo havia quebrado. Nos dias seguintes, Helena tentou agir com cautela. Procurou a corregedoria interna. Ronil Provaz organizou os prints, os relatórios manipulados, os e-mails ocultos. Levou tudo a Miriam Pratt, da unidade de ética menos uma mulher sisuda, que já havia denunciado superiores antes. Miriam ouviu, analisou e depois disse com uma frieza calculada: "Isso não vai dar em nada, Helena. O que você tem é grave, mas não é suficiente. Eles são protegidos. Se você insistir, quem vai cair é você." Helena não respondeu, apenas agradeceu, se levantou e saiu para preparar a guerra. O primeiro passo foi escutar. Recuperou cada conversa de rádio arquivada. Revisou cada reunião onde foi omitida deliberadamente. Criou um dossiê pessoal, menos com nomes, datas, imagens, falas completas. Processo: descobriu que outros agentes negros haviam sido silenciados da mesma forma. Realocações repentinas. Processos administrativos fabricados. Alegações de comportamento inadequado com base em nada. Ela encontrou 6. Depois, mais 9. Nenhum quis falar. 2 sequer responderam, mas um menos vitocolares. Ex-agente de vigilância tática menos ligou de volta. Estão te cercando, não é? Já começaram a mexer no seu histórico de campo? Helena engoliu seco. Sim, então corre. Ou explode com tudo de uma vez. Ela escolheu a segunda opção. No dia seguinte, entregou uma carta formal à ouvidoria geral. Em 5 páginas, descreveu cada ato de assédio institucional, racismo valado, sabotagem operacional e tentativa de apagamento. Incluiu cópias de conversas, nomes de envolvidos e um pendrive com vídeos e registros de áudios. Não houve resposta. Em vez disso, veio um afastamento por questões de saúde mental. Helena foi escoltada até a porta. A placa dourada refletia seu rosto com distorção. Na saída, um segurança lhe disse: "MV, eles já fizeram isso antes." Ela não olhou para trás, mas o erro deles foi pensar que ela pararia ali. Helena não era só uma agente treinada. Era filha de uma faxineira
mulher que limpou tribunais por 25 anos. Era neta de uma mulher que leu contratos de servidão disfarçada aos 10 anos. Era descendente de gente que sobreviveu sem ter o direito de existir por escrito. Eles podiam apagar seu crachá, mas não podiam apagar o que ela sabia. E naquele momento, Helena começou a planejar o que seria a maior denúncia da história da inteligência nacional. Não por vingança, mas por justiça. O silêncio da suspensão não era descanso, era preparação. Nos primeiros dias fora do departamento, Helena passou horas trancada em casa. Acordava antes do sol, imprimia arquivo, organizava conversas por ordem cronológica, separava os depoimentos que conseguiu em áudio. Tudo com um único objetivo: mostrar que não era um caso isolado e principalmente que o sistema não fala. Ele funcionava exatamente como fora projetado, para proteger os que mandavam e destruir os que ousavam quebrar o padrão. Foi então que ela decidiu vazar, mas não para qualquer veículo. Ela sabia como a grande mídia podia desfigurar a verdade. Escolheu uma jornalista independente chamada Iris Soares, conhecida por derrubar figurões do Ministério da Defesa com uma matéria que ninguém ousaria publicar. Helena Vasquez? Iris perguntou ao atender. Pensei que essa ligação fosse trote. Eu tenho provas. Preciso que sejam vistas e que não sejam manipuladas. Se o que você diz for real, a coisa vai explodir. Não vai só explodir, disse Helena. Vai reconfigurar tudo. 2 dias depois, a primeira parte da matéria foi ao ar. Título: A agente que o sistema quis apagar em pouco mais de 8 minutos. O vídeo apresentou documentos, trechos de reuniões internas e uma linha do tempo detalhada, mostrando como Helena havia sido sabotada, punida e silenciada. Mas o que causou verdadeiro choque foi o depoimento de Vitor Colares, dado sob sigilo. E voz distorcida: o que fizeram com ela fizeram comigo, fizeram com dezenas. Inventaram relatórios, criaram armadilhas. Eles não expulsam você, eles te fazem implodir por dentro. O vídeo alcançou 2 milhões de visualizações em 24 horas. No departamento, o caos começou silencioso. Primeiro, com notas internas desmentindo inverdades divulgadas por canais não oficiais, com investigações paralelas para identificar quem vazou os dados. Mas era tarde demais. A denúncia de Helena foi acatada pela Comissão Nacional de Integridade Pública. O caso foi transferido para o Ministério da Justiça e do DFI, até então símbolo de autoridade, virou sinônimo de censura e manipulação. Enquanto isso, Helena assumiu, mudou de endereço, desligou redes sociais, se manteve em silêncio por 11 dias, quando reapareceu. Foi em uma coletiva organizada por um grupo de advogados progressistas, acompanhada de 3 ex-agentes e uma promotora federal. Não estou aqui como vítima, disse ela, diante das câmeras. Estou aqui como prova viva de que este sistema sabota sua própria promessa de justiça. Fui perseguida, sim, mas o verdadeiro escândalo não é o que fizeram comigo, é o que ainda fazem com centenas de outros, todos os dias, por trás dos arquivos classificados, com a pressão da opinião pública. Uma CPI da inteligência foi aberta. A bancada conservadora tentou impedir, dizendo que colocar os métodos internos sob investigação era um risco à segurança nacional, mas não colou, principalmente porque Helena revelou um dado que ninguém esperava: 2.328 agentes afastados nos últimos 10 anos por instabilidade emocional ou incompatibilidade de conduta. Mais de 60% eram negros, pardos ou indígenas. A maioria nunca teve direito à reavaliação. A maioria nunca recebeu explicação oficial. Sala gelou. As semanas seguintes foram uma sequência de ondas. Documentos antes secretos foram liberados por pressão judicial. Gravações de reuniões internas vazaram. E-mails revelando trocas de favores entre diretores e políticos começaram a circular. Em um deles, lia-se: precisamos isolar Helena antes que ela consiga apoio. Se ela falar na comissão, caem 3 diretorias. Era o fim, ou melhor, era o começo de um outro país.
No mês seguinte, o diretor-geral do DFI renunciou. 2 assessores foram presos por obstrução de justiça. E uma nova diretoria foi criada. Departamento de Reparação Institucional. Com Helena como conselheira, ela recusou o salário, recusou o cargo fixo, mas aceitou escrever a primeira diretriz nacional sobre protocolos antirracistas e de proteção de denunciantes no sistema federal. Seu nome estava no topo do documento, no último capítulo da matéria de Iris Soares. Lançado um ano depois, Helena aparece andando sozinha pela rua, com a mesma postura que tinha, quando era apenas mais uma agente anônima. Mas agora, todos a reconheciam. Alguma vez você pensou em desistir? A jornalista pergunta. Atrás da câmera, Helena responde sem olhar, todo dia. Mas depois eu lembro, eles me ensinaram a obedecer, a baixar a cabeça, a sorrir quando ofendida. Tudo isso só serviu para me ensinar como lutar melhor.